O Golias, acho que de verdade, uma das coisas mais engraçadas Foi que eu já melhor vi que todos. na vida é aquele especial que ele faz o Romeu e a Hebe faz a Julieta no SBT. Aquilo é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, não tem como... Aquele texto é meu também. É É teu? seu? Meu, é. Eles não conseguem se olhar, né? Eles não têm a Nair Não, Belo, porque aquilo é era maravilhoso. Nair Belo e a Nair Belo fazia babá lá. Aquilo era muito engraçado. Era muito Era engraçado. preto e branco, né? Não, já Não, era. aquilo é Ah, anos já era 90 cor? já, né? É, Anos 90. Ah, tá. Então é lá Em atrás. Né? 70 começou TV a cores. Aquilo é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Aquilo é muito E eu me engraçado. surpreendo cada dia com coisas novas. Gente, e eu devo muito ao stand-up. Porque quando esses meus colegas e amigos começaram a morrer, eu não tinha reposição. Porque fazer graça é uma coisa muito difícil. Você fazer uma pessoa rir no mundo de hoje, de alguns anos mesmo, é muito difícil. E eu não tinha. Aí o Marcelo, meu filho, que dirige Sim. o programa, falou, pai, vamos ver stand-up, tem uma turma aí de noite que é muito engraçada e tal. E ele começou a ver Marcelo Médici, depois veio a Marley, depois veio um, depois veio outro. E vocês é que me salvaram, porque tinha gente que, mas eu faço stand-up. Eu falei, e daí? Se você é engraçado em pé, vai ser engraçado sentado. Claro, E né? o pior pra você é que você não sai pra ver stand-up, né? Não, Você não saía pra ver stand-up. Então é difícil ter essa referência, né? De eu só ouvir falar. Sim. Né? E o Muito pessoal difícil. do stand-up tem muito... Como é que eu posso dizer? Parece que é um medo, assim, sabe? Eu sei porque eu venho do stand-up. Então o pessoal, mas eu vou fazer personagem. Parece que o nosso lugar confortável é ali no palco, com a luz, se sair daquela Daquele coisa, dá uma ambiente, insegurança, né? sabe? mas é só vestir, é isso que eles não entendem. Mas você ficou com medo na praça? Fiquei. Não, com medo não, eu tava muito mais ansioso pra fazer. Sabe que eu sou uma pessoa muito, muito, muito calma e eu não costumo ficar nervoso pra nada, assim. Eu não sou de ficar nervoso. Eu tava ansioso, assim, pra fazer. E aí, mas eu nunca tenha ficado nervoso, eu tava... Não, Tava ele fez tranquilo. tranquilo. Mas eu não entendi que você estragou porque você fez o quê na Porque hora? eu não dava deixa direito, Ah, tá. eu Entendi. estava gaguejando, eu estava... E tinha essa coisa que era assim, se tu não quiser que ele participe e tanto, é só improvisar. Mas eu queria que ele participasse. Tinha uma dália, para quem não sabe, dália é uma cola. É um papelãozinho, você escreve, a pessoa escreve o que eu tenho que falar. E como são 6 câmeras, mesmo que eu esteja vendo ali Entendi, uma você tá dália, na hora que eu for editar, eu boto no ar uma câmera que não está me mostrando eu ali. Só que eu estava tão cansado, eu saí um dia ser carregado de lá nesse dia. Nesse Segundo mesmo o Marcelo, dia? foi. E foi um dia que a gravação foi muito mais longa, né? Exato. Eu gravei, acho que era quase às 8 da noite. Foi bem mais longa. Foi a última, né? Acho que foi a penúltima, foi início de dezembro. Foi a penúltima. A última eu não fui. E... Da Dália que você estava falando. Que você da tava com a dália. E eu não conseguia ler a dália. Então eu ficava vindo mais ou menos no improviso do que poderia... Como eu escrevo humor, eu já imagino qual vai ser o tal desfecho. Né? Que depois de tantos anos você aprende. Sim, né? óbvio. E eu também notei que tu não foi. Eu disse, não, eu vou sozinho, né? Não vai ser... Aí eu falei, não, esse quadro tem que ir. Calma aqui, câmera em mim, câmera, close em mim, close em mim. Agora mandei fazer um quadro lá pra minha sala, um quadro da gente no banco, eu tava esperando aquela mesmo, foto né? ali. Tava esperando aquela foto. Ai, que Não, bacana. é de verdade. Tanto que chegou uma época ali em 2020 que eu tava nessa de vir pra São Paulo, eu conversei com um amigo meu e falei assim, cara, eu vou parar, porque as pessoas vão achar que eu sou psicopata, que eu tô Perseguindo a tá praça. querendo entrar de qualquer... Não é assim que funciona, né? Mas são esses que vencem. São Insistência. esses que vencem. Hoje eu tava conversando com o Regis, com o meu empresário. A primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu dormi umas 5 noites no terminal Tietê. Direto. Ai, meu Mentira. Deus. Sim. Então, toda a história que eu vou contar da minha vida parte de um ponto que eu não tinha dinheiro. Sempre fui artista. Então, eu não foi aquela pessoa que tive uma infância pobre de faltar, não foi isso. Só que a partir de eu comecei minha carreira com 14 anos, e quando eu comecei a querer fazer coisas, é uma das escolhas mais difíceis de ser artista, porque a gente não vai ganhar uma remuneração. Então, parte-se de um princípio que a situação... E eu vim pra cá e eu fiquei hospedado na casa de um amigo meu em Atibaia, que eu só conhecia pela internet, umas loucuras assim, que a gente tem uma coragem, hoje não, né? Com acho que 19 anos eu tinha uma coragem.
E aí, só que daí eu vim pra São Paulo, só que eu não me dei conta de perguntar onde que era Atibaia. Então, Atibaia era longe. Não adianta. Então, não adiantava. E foi a primeira vez que eu saí de Porto Alegre. E Porto Alegre é uma capital, mas não é 10 Compara vezes São menor que São Paulo, Paulo. Então, quando eu cheguei no terminal Tietê, eu disse, isso é uma cidade, Enorme, uma é. coisa enorme. Eu fiquei apavorado. E não adiantava eu estar em São Paulo, o último ônibus para Atibaia era às 11. Então, para eu dormir lá, eu tinha Dormir na... para eu Sair. dormir lá eu não podia fazer o show. Para eu fazer o show, eu tinha que dormir na rodoviária. Eu dormia, ia no primeiro ônibus da manhã, aí falava com meu pai pelo telefone, dizendo, não, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilão aqui. Meu Deus, olha isso. Mas não A carreira, tô se vivo você até não hoje. tivesse a garra, eu chamo de tesão. Se você não tivesse tesão, você não vai. Mas é uma coisa. Aliás, Olha, ele quando eu comecei a cantando. fazer stand-up, que eu sempre faço, até pouco tempo atrás, antes de começar a trabalhar com o Gratiluz, eu tenho um show que chama Índio Bem e Banda Meneghel, que é um show de 1 hora só de. Por que índio? É um apelido que veio da adolescência. Eu era assim, ó, cabeludo. Que não parece, mas eu já É. fui cabeludo, agora até o restinho tá aqui. E aí a gente matava a aula e ficava na rua tocando violão. E lá em Porto Alegre tem esses indígenas peruanos e tal que ficam tocando na rua para ganhar umas moedas, vender artesanato. Então não era nem que eu era o índio, nós ali, os colegas que faziam isso, que era dizer, parece os índios do centro de Porto Alegre. E foi ficando, eu adotei e foi. Acho que é por ser. Na época eu gostava sonoramente, hoje não sei se foi a minha melhor escolha, mas já tá aí. Mas foi por causa desse negócio de matar a aula, ficar tocando violão na rua, ser meio bicho Meio grilo, índio. assim. É meio índio, é meio bicho grilo. Que E aí, legal. e aí, então, eu fazia. Quando eu comecei lá no Rio Grande do Sul, eu só acho que da segunda geração de humoristas lá, que primeiro foi o Nando Viana e tal, eu comecei na segunda. E ninguém sabia o que era stand-up. Não tinha como tu fazer em bares. Eu já comecei de uma maneira completamente absurda. Mas não tinha como fazer show. Não tinha como fazer isso, sabe? E aí eu vendia para os bares do interior, como eu era músico, eu fazia 1 hora de stand-up e depois fazia violão e voz, que era uma barganha que eu tinha com o pessoal do interior. Você se lembra do analista de Bagé? Sim, me lembro. Quem que é esse? Me esqueci o nome dele. Não me pergunte o nome. A Xanda mas fez o analista de Bagé há anos. Ah, fez? A Xanda fez com ele. É É Cláudio. Oh, meu Deus, me esqueci Não, mas o o nome que dele. que é isso? É um personagem? É uma peça, né? É uma peça Ela foi de montada teatro várias com- vezes. É. Ele é um analista que vai analisar, né? Vai... A montagem mais famosa que é essa do Cláudio. Cláudio, Eu não Cláudio. consigo lembrar o sobrenome dele, é uma gafe. A Xanda que fazia com ele, a Xanda da praça que fazia. Mas ela é tão novinha. Eu sei que quando ele morreu lá, os últimos anos de peça, ela que estava fazendo com ele. A Paola fez, Qual, Paola? que é casado com aquele que vende bebida pra gente. O Ah, Fredo, tá, o Fredo. Fredo. Até remontaram agora o analista. Cláudio quem, meu Deus? Cláudio Cláudio Cunha. Cláudio Cunha, isso aí. Cláudio Cunha. Cláudio Cunha. Remontaram na lista. Eu não vou lembrar o nome dele, eu sou péssimo com isso. Aquele que fazia o Gaúcho na praça, que é de Santa Catarina. Sim, sei. Remontou, agora ele estava fazendo na lista. é? Aham, ele e a Xanda estão fazendo. Que eu sempre procurei ter gente de outros lugares que não fosse São Paulo e Rio. Sim. Então, o Saulo Laranjeira é de Minas, o Bêbado é também de Poços de Caldas. É porque e principalmente o Sul nunca foi visto como Sul. lugar de ter humorista, né? É, E eu fui buscar um que é de Santa Catarina. Ele era Sim. muito bom. Sim, era Ele me muito vendeu bom. 2 casacos de couro, ele trabalhava com casaco de couro. Aham. E quem? Ah, que tava lá na Não praça me já, pergunte, que É, já esse que saiu. fazia o gaúcho, Ah, quando tá, não- esse fazia o ele gaúcho. fazia o gaúcho. O Covid acabou com minha memória, cara. Você não pode imaginar. Mas, Moisés, você tem 8 irmãos, você é o único Eu sou o que é... oitavo. Você é o oitavo. Eu sou o você é oitavo. o Quantos irmãos rasguinho do ele tem? tacho. 8. 8. 8 irmãos. É o único Sim. que faz humor, o único que é humorista? Sim, mas eu sou um resultado da minha família. Ah, A minha família é muito engraçada. é A gente se mesmo? reúne, a gente dá muita risada, a gente ri um da cara do outro. A minha família sempre teve isso muito de rir. E tanto que a gente até hoje, as pessoas falam, a gente é uma exceção. A minha família é muito unida. A gente mora os 8 muito perto, todo dia. A minha mãe já é falecida, mas a casa do meu pai a gente tá todo dia lá. Natal e o Ano Novo, a nossa festa parece festa de cigano. Começa dia 24 e vai até o dia 26. E a gente fica o tempo inteiro rindo. Claro, fazendo bullying com um... Acabando com a autoestima de alguns familiares. Mas a minha família... É normal, é sobre isso a vida, né? Mas a minha família é muito engraçada. Então
tinha quase que um tesão de ser mais engraçado que o outro. Se um falou uma coisa muito engraçada, sabe quando entra naquele looping de ficar falando coisas sobre uma piada sobre uma coisa, e aí ficava naquele tesão de ser mais engraçado do que aquele que falou. Então eu sou o único humorista, mas eu sou resultado dessa família, assim. Que legal. Meu pai que até hoje é um cara gostoso. super engraçado. Meu pai fala umas coisas absurdas, às vezes engraçado sem querer, que é o mais engraçado, né? Só que nós somos 8, né? Que são 3 mulheres e 5 homens. Nós 5, todos em algum momento trabalhamos profissionalmente com a música. Durante anos, inclusive, a gente teve uma banda de baile, que foi onde eu comecei a minha carreira. Que comecei com 14 anos, que era só os irmãos. Depois foram agregando pessoas de fora, mas era só nós. E eu não me lembro da minha vida antes de ter um instrumento. Ou de querer cantar, ou de querer fazer. A gente sempre. Sempre cantou. A gente teve. O meu irmão mais velho foi o primeiro a começar a tocar. E aí teve um Natal que o meu pai. Esse é o meu CD, o primeiro CD da minha carreira solo. Ah, Tá lá no Spotify. É um CD de comédia, todo de comédia. Músicas com humor. Mas você parece um camaleão, você muda completamente o pessoal. Muda. Vocês rosto são várias muda. pessoas. Isso é bom, É bom. claro. E aí eu teve um Natal na minha casa que meu pai perguntou assim: vocês querem uma piscina, um videogame ou um violão? E a gente escolheu um violão. Porque tinha que ser um presente pra todo mundo, né? Aí então a gente escolheu um violão e dali pra frente. Olha só.